Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui, por favor. Na verdade, esse tempinho que eu gasto aqui é para o frio na barriga ir se assentando, né? Porque nunca muda. Sempre o mesmo nervoso, Jesus. Glória a Deus. Mas é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, juntos, reunidos, né, em torno do nome do Senhor, para glorificar, para louvar, para exaltar e para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Então, abra o seu coração. Eu sei que você já foi abençoado através dos louvores. Até na primeira oração que o Marcelo fez aqui, ele pregou metade da palavra que eu vou trazer já. Então, nós já recebemos, né, muita coisa no louvor e o Senhor vai continuar falando através da palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos colocar esse momento diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas nesse momento e a Tua palavra, Senhor. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações, pedir que o Senhor, através da Tua palavra, encontre os nossos corações, as nossas necessidades, os nossos anseios, aquilo que o Senhor precisa tratar conosco, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus, e que nenhum de nós saia daqui da mesma forma como entrou, mas que saia transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os meus pecados, me lava no Teu sangue, me purifica, me santifica, que eu seja um canal limpo, Senhor, para transmitir e compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém? E o nosso culto é o culto de vida vitoriosa. Glória a Deus. E esse culto não é um culto de vida... Ele não tem esse nome à toa, né? Ele não tem o nome de vida... Opa, rebominando. Precisa passar o momento missionário. Depois a gente volta aqui. Amém? Sou a Silvana, da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, e aqui eu sirvo como professora de inglês, conselheira, cuidado dos alunos e dos obreiros já servindo no campo, e também faço visita nos lares. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês a região onde tenho vivido e servido por cerca de 2 anos e meio. Porém, já tenho vivido nesse país do Sudeste Asiático por cerca de 5 anos e servido em algumas áreas. Desde já eu agradeço a participação da igreja no meu ministério e espero que possamos prosseguir por muito tempo nessa jornada, até a eternidade. Deus abençoe todos vocês. Tchau! Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Bom, voltando agora, foi bom que eu me lembrei de outra coisa, que a irmã tinha pedido ali para dar um alô para os irmãos da Caremes que estão assistindo o culto lá, que Deus abençoe vocês aí também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esse culto não tem esse nome à toa, porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre vida vitoriosa, sobre vitória, sobre ser vencedor, sobre vencer. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, não tem como a gente pensar em outra coisa, olhando para o Evangelho e olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu separei alguns versículos aqui que falam sobre isso. Não precisa abrir a Bíblia agora, só se você quiser anota, porque na verdade a gente vai falar sobre um outro texto, mas só para animar o nosso coração sobre vida vitoriosa. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, não importa as coisas, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Nunca é na nossa força, nunca é sobre nós, é sempre dele, através dele. Outro versículo, 1 João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé é que nos faz vencer as lutas, as dificuldades e tudo aquilo que o mundo proporcionar no nosso caminho, para que a gente possa ser vitorioso, a gente vai ter que usar a nossa fé. 1 Coríntios 15:57. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma certeza, há uma segurança.
Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória é garantida. Está escrito, é a palavra de Deus. E para a gente finalizar esses versículos, Salmos 20, versículo 6. Tenho certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde ele vive, ele lhe responde. Você é escolhido do Senhor? Você já entregou seu coração para Jesus? Você sabe que você foi escolhido antes da fundação do mundo? Então, esse versículo é para mim, é para você. Ele lhe responde, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, olhando para a palavra de Deus, a gente tem que realmente ser um crente que está sempre vencendo. Isso é o tempo todo, a gente vai estar sempre vencendo. Tem momentos que a gente vai estar só na luta, a vitória vai vir ali na frente. Mas a vitória vem, está escrito aqui na palavra de Deus. Então, o fato de ter tantos versículos falando sobre isso, ele nos dá duas certezas, duas garantias. Na palavra de Deus nos dá duas situações que, com certeza, acontecem por causa que existe tanta informação sobre vitória. A primeira, a gente vai vencer, está claro, isso a gente já sabe. E a segunda, a gente vai ter luta. Para vencer, a gente vai ter que lutar. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai ter aquele... Aceitei Jesus, agora a minha vida vai ser velocidade de cruzeiro. Né? É só... Não é assim. Infelizmente, não é assim. Para que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, a Bíblia também nos ensina que a gente vai ser provado para ser aprovado, para crescer e para chegar ao conhecimento da palavra de Deus e do Senhor. Então, só quem luta para chegar nas vitórias é que vai conseguir realmente ser vitorioso. Né? Quando a gente fala um pouco sobre isso, a gente tem a facilidade de entender através de esporte. Né? Só ganha o prêmio, só ganha a medalha, só ganha a competição aquele que vence os seus adversários, aquele que vence a competição, aquele que treina, aquele que se esforça. Então, sempre vai acontecer isso. Para a gente ser vitorioso, a gente vai ter que enfrentar alguns desafios, enfrentar alguns processos. E é por isso que nós estamos aqui, no culto de vida vitoriosa, porque a palavra de Deus nos garante essa vitória e a gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para fortalecer as nossas vidas e para nos animar. E a Bíblia está falando o tempo inteiro, desde Gênesis até Apocalipse, sobre vitória. Não é um assunto esporádico, não é um assunto que está só em alguns livros da Bíblia, em algumas histórias, mas não. Ela conta uma história inteira de Gênesis e Apocalipse, e em todas essas histórias, em todos esses livros, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para a cruz foi a vitória, e essa vitória hoje está sobre a nossa vida, então a gente tem que tomar posse disso. De que vitória a gente está falando, né? De que vitória você está falando? Nossa, tanta vitória, qual que é a vitória? Eu não sei qual vai ser a sua vitória ou qual é a vitória que você precisa, mas a nossa vitória pode ser a vitória que a gente precisa. De repente, a vitória que você precisa hoje é a restauração de um lar, é a restauração de um emprego, é uma solução financeira, é um problema familiar aí que está acontecendo, conjugal, uma situação profissional. Qualquer uma dessas lutas, dessas dificuldades, ou qualquer outra que eu não tenha falado aqui, e você está tendo dificuldade, você precisa de uma vitória, Deus pode se apresentar para você ser vitorioso nessa situação, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Jeová Tsimsikadiskim, que é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, ele é o Deus que a gente precisa que ele seja, ele tem a resposta que a gente precisa para aquilo que a gente está vivendo. Então, não importa a situação, ele não tem um poder limitado para fazer algo só específico naquele assunto, ele faz em qualquer assunto. E quem diz isso? A Bíblia diz, Lucas 1,37 diz, porque nada é impossível para Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. Então, se a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis, são todas. Não tem uma coisa só que é possível para Deus. Por isso é que nós vivemos um evangelho que fala sobre vitória, porque a Bíblia diz que a gente pode vencer em Cristo Jesus e com Cristo Jesus as lutas e as dificuldades. E é por isso que a gente está aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Mas, de repente, a gente está enfrentando alguma luta que a gente pensa, nossa, essa luta é tão grande que eu não vou conseguir vencer. Talvez esse seja o seu momento, talvez você esteja olhando aí para a sua luta e essa luta pareça ali um gigante. E, de repente, ela é mesmo, né? Ela é algo que você fala, não vou conseguir vencer. E aí eu gosto de um pensamento que o pastor Cláudio Duarte ele fala, eu
quero que você, de repente, pense dessa maneira também. Ele fala assim, quando Davi enfrentou Golias, o que ele via era um gigante, e ele pensou, é muito grande, eu não vou errar, aquele cabeção eu acerto. É assim que a gente tem que olhar para o problema. Essa luta, esse gigante, essa situação que vai aparecer, não, que já está diante de nós, não importa, porque se a gente limitar a ação de Deus, a nossa fé, realmente esse gigante vai se tornar maior. Agora, quando a gente crê que Lucas 37 é verdade, 1,37 é verdade, nada é impossível para Deus, não importa o tamanho desse gigante, não importa o tamanho dessa luta, porque Salmos diz, como montes, eles vão se derreter como cera. O gigante vai cair diante de você em nome de Jesus. Então, se você tem olhado sua luta, o seu problema como um gigante que você acha que você não vai vencer, muda o seu pensamento agora. Você pensa dessa forma aqui, ele é tão grande que eu não vou errar. Eu vou acertar nesse gigante, ele vai cair em nome de Jesus. Por quê? Porque não será na nossa força, mas em nome do Senhor dos Exércitos que não perde batalhas. Foi assim que Davi enfrentou Golias, não foi? Você vem para mim com varas, com paus, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é no nome do Senhor dos Exércitos que a gente tem que enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades. Agora tem uma outra coisa que faz parte da característica de um atleta, e principalmente de um atleta vencedor, ou de um guerreiro, ou de alguém que venceu alguma coisa, que é a alegria. Eu não posso enfrentar uma luta, enfrentar uma batalha triste, cabisbaixo, desanimado, sem alegria, sem força. Imagina você uma luta de boxe, os dois adversários se enfrentando ali, e um deles entra no ringue já abatido, triste, cansado. Esse cara não vai conseguir vencer o outro adversário, porque a sua condição mental ali, a sua condição emocional está levando ele para a derrota. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para a gente conversar nessa noite, que eu até brinquei que o Marcelo falou na oração dele, é sobre alegria. O nosso coração ele tem que estar alegre no Senhor. E essa noite o Senhor nos convida a alegrar o nosso coração nele. Nós não podemos enfrentar as lutas e os desafios de qualquer jeito. Se nós cremos na palavra, precisamos nos alegrar nele. E quem diz isso? A palavra de Deus. Agora sim, eu te convido para abrir a Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4, por favor. Texto muito conhecido. Essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Aqui nessa tradução dessa Bíblia que eu estou usando, ela fala tantas vezes a palavra alegria que eu não consegui nem contar. Por isso que ela é considerada a carta da alegria. É uma carta que tem ali a motivação de estar animando, incentivando esse povo aqui da região de Filipos. Então, o capítulo 4, versículo 4, diz assim, texto que você já deve ter ouvido, com certeza, alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele fala, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. A minha alegria, quando ela está no Senhor, ela tem essa característica. Eu estou alegre porque eu tenho o Senhor, porque as vitórias são garantidas, mas a minha maior alegria é o que o versículo fala, o 5. O Senhor virá em breve. Esse é o nosso prêmio, a nossa salvação, é o nosso encontro com o Senhor. Então, essa noite o Senhor nos convida a alegrar o nosso coração. Eu não sei, de repente, em que momento da sua vida você está, como você entrou aqui. Se você está tudo bem com você, glória a Deus por isso, continue firme. Mantenha-se alegre. Se você não está alegre, alegre-se no Senhor. E se você, por acaso, está enfrentando lutas, dificuldades, você entrou aqui desanimado, cabisbaixo, triste, os problemas estão aí te afrontando, te assolando, e você está vendo eles como esse gigante aqui, que a gente falou, nessa noite o Senhor está te convidando. Alegra o seu coração. Alegra o seu coração no Senhor. Porque desanimado, triste, cabisbaixo, você não vai conseguir enfrentar essa luta, você não vai conseguir vencer esse problema, você não vai conseguir passar por essa situação. Agora, quando os seus olhos estiverem no Senhor, a alegria vai encher o seu coração. E com o Senhor você vai conseguir vencer e ultrapassar essa situação que você está enfrentando em nome de Jesus. Então eu tenho que me alegrar no Senhor, porque o Senhor está vindo. Aquele que vem logo virá
e não tardará, diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está reforçando firmemente, como se fosse uma ordem aos irmãos, né? Ele está dizendo, alegrem-se. Aí ele repete, alegrem-se aos irmãos da igreja de Filipos, né? E hoje nós estamos aqui lendo essa palavra, aos irmãos da Cristo é a resposta. E aos irmãos da Cristo é a resposta, Deus está dizendo, alegrem-se. E ele repete, alegrem-se, irmãos da Cristo é a resposta. Essa palavra é para nós hoje. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta para esses irmãos no momento em que eles estavam passando algumas situações que estavam deixando eles tristes, né? Como talvez você possa estar passando alguma situação que está te deixando triste também. Isso pode acontecer, porque acontece na vida de todo mundo. E nesse momento, nesse contexto histórico aqui, o que estava acontecendo nessa igreja, se você ler aí o texto, o primeiro motivo que deixava esses irmãos tristes é que o apóstolo Paulo, que escreve a carta para eles, estava preso. E o apóstolo Paulo, que tinha plantado essa igreja, que tinha começado essa igreja, era ali o pastor titular daquela igreja, entre aspas, ele não estava mais lá, mas foi ele quem plantou, quem evangelizou, quem esteve ali com eles. E, de repente, ele estava preso lá em Roma. Então, isso deixava-os tristes. E a gente pode ler no capítulo 1, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Capítulo 1, versículo 12. Diz assim... Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então os irmãos estavam tristes porque ele estava preso, e aí ele está consolando os irmãos escrevendo isso para eles. Fala, irmãos, não fiquem tristes, eu estou preso, mas porque eu estou preso, o evangelho aqui está sendo pregado. Eu estou preso no palácio. Pessoas que não tinham acesso ao evangelho aqui dentro do palácio, conheceram a Cristo através da minha vida. Então fiquem felizes, porque o amor de Deus está sendo pregado aqui, vidas estão sendo salvas. Outra coisa, os irmãos que estavam aqui em Roma, eles estão mais encorajados a pregar o evangelho do que antes, com a minha presença aqui. Então, aquilo que o inferno usou para me parar, Deus está usando para que o céu ganhe mais vidas, para que vidas sejam alcançadas. E é isso que a gente tem que pensar e trazer para a nossa realidade. De repente, aquilo que o diabo está usando para querer parar a nossa vida, para querer nos entristecer, para querer nos abater, né? Fazer com que a gente fique triste, como esses irmãos estavam, Deus tem o propósito de usar para que o nome dele seja glorificado. O apóstolo Paulo, com certeza, ele não queria estar preso, mas ele estando preso, ele estava evangelizando pessoas que não eram acessíveis de outra forma, como ele cita nesse texto. Pessoas, autoridades dentro do palácio, que através da vida dele ouviram de Jesus. De repente você está em algum lugar que você não queria estar, no seu trabalho, no seu estudo, em alguma situação, mas você está lá, de repente, por um propósito, para que, através da sua vida, vidas conheçam ao Senhor, vidas sejam salvas. Porque você está tendo acesso nesse lugar que a palavra de Deus, de outra forma, de repente, não tem. Então, você tem que, em vez de repente, ficar triste com isso, puxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não gosto daqui, não gosto desse lugar, falar, Senhor, qual é o teu propósito com a minha vida nesse lugar? Usa a minha vida para que o teu nome seja glorificado, para que vidas conheçam ao Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para os irmãos, confortando os irmãos. Não fiquem preocupados com as minhas prisões, irmãos. Elas têm feito com que o evangelho se propague e muitos sejam salvos, e isso me alegra. Então ele que estava preso, estava alegre e confortando os irmãos que não estavam presos. Parece um paradoxo, mas é o que Jesus faz na nossa vida. Aquilo que veio para me parar, me impulsionou. Vidas foram salvas em nome de Jesus. A ponto que ele chega a dizer no versículo 21, do versículo 21 em diante, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então ele chega num determinado momento que ele fala, eu não sei se eu prefiro morrer ou se eu prefiro viver. Se eu morrer, que bênção, eu vou estar com o Senhor. Mas eu estando vivo, eu estou abençoando vocês, eu estou escrevendo cartas para outras igrejas e eu estou ganhando muitas vidas. Então eu não sei o que é melhor para mim. Mas eu sei de uma coisa, eu estou alegre no Senhor, eu não estou triste, as minhas prisões não estão me entristecendo. Então ele repete para os irmãos de Filipos, alegrem-se.
alegrem-se, essa minha prisão não pode entristecer vocês. E aí ele continua, no versículo 26, ele escreve isso dizendo que e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Ele dizia para eles, quando eu chegar a visitar vocês de novo, vocês vão estar contentes por aquilo, tudo que Deus fez através de mim e na minha vida. Isso nunca aconteceu, porque o apóstolo Paulo acabou morrendo lá em Roma e não voltou nesse lugar para encontrar com esses irmãos. E mesmo diante dessa situação, a gente conhece os evangelhos e tudo que o apóstolo Paulo escreveu, a alegria nunca saiu do coração do apóstolo Paulo, e esses irmãos foram confortados através dessa carta em nome de Jesus. Para nós entendermos, né, um pouco desse contexto histórico do que estava acontecendo aqui, o apóstolo Paulo ele tinha estado em Filipos, quando ele criou essa igreja, uns 10 anos antes, mais ou menos, desse momento aqui, e foi aquele momento onde a gente já leu muitas vezes, já ouviu muitas vezes, quando Paulo e Silas estiveram na prisão, que está lá em Atos 16, que houve aquele terremoto, isso tudo aconteceu lá em Filipos. Foi naquele momento ali que o carcereiro foi salvo, aquela experiência que as portas das prisões se abriram, eles saíram, que nasce a igreja de Filipe, né? Através da conversão de uma mulher chamada Lídia, na casa dela começa essa igreja. Então, os irmãos viram essa igreja nascer de algo sobrenatural, de um milagre, de uma experiência ali que o apóstolo Paulo e Silas viveram ali durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Por isso eles tinham esse carinho com o apóstolo Paulo, eles estavam tão tristes também por conta dessa situação dele estar preso. Mas isso não impedia de que o apóstolo Paulo continuasse a estimulá-los, mesmo não estando lá com eles fisicamente naquele momento, ele falava para eles, continuem alegres. Algum tempo depois desse primeiro momento onde o apóstolo Paulo planta essa igreja, ele volta lá em Filipos, e aí ele fica mais tempo lá. Então ele tinha um relacionamento muito forte com aqueles irmãos ali. Ele conhecia os irmãos, ele tinha intimidade com eles. E até outro ponto que traz aqui a gente conhecer o porquê que esses irmãos estavam tristes, o apóstolo Paulo estava os animando, é que estava tendo algum tipo de animosidade ali no capítulo 4, fala entre duas irmãs que estavam se desentendendo, então estava tendo algum tipo de briga, de confusão na igreja entre os irmãos, isso tudo entristecendo ali os irmãos. No capítulo 2 fala sobre Epafrodito, foi alguém que foi enviado às prisões de Paulo para enviar recurso, e ele não voltou para Filipos porque ele ficou doente, ele quase morreu. Então, algumas situações trazendo essa tristeza e roubando essa alegria do coração desses irmãos. Porém, o apóstolo Paulo ele cita tudo isso e ele fala, esses acontecimentos que estão aí rodeando vocês não podem ser suficientes para roubar a alegria do coração de vocês. E é isso que a gente também tem que observar na nossa vida. As coisas externas, né, as lutas, as dificuldades, aqui a gente estava falando de uma enfermidade quase morte, a gente estava falando de briga, né, entre irmãos, a gente estava falando de alguém que estava preso, que se ausentou ali deles, e isso a gente pode olhar para a nossa vida e de repente lembrar das coisas que estão acontecendo com a gente. Puxa, eu estou triste por isso, eu estou abatido por isso tem roubado a minha alegria. E a gente aprende aqui com ele nos ensinando que isso não pode ser suficiente para roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria ela tem que estar em Cristo Jesus, não nas coisas, não nas circunstâncias. A gente tem que estar acima das circunstâncias, crendo que aquele que está em nós, ele é maior do que as circunstâncias. Então, o tema principal dessa carta é um convite, na verdade é uma intimação para que os irmãos retomem a alegria. Durante várias vezes e vários versículos, Paulo cita a palavra alegria e ele diz para eles se alegrarem, por isso essa carta é conhecida como a carta da alegria. E é o que o Senhor nessa noite fala conosco. Irmãos, não importa a situação que você tenha enfrentado, as lutas, a gente sabe que elas existem, que elas acontecem, e que elas têm esse poder de roubar a nossa força, de roubar a nossa alegria, de impedir de que a gente ore, de que a gente leia a Bíblia, de que a gente venha para a igreja, até de que a gente creia muitas vezes, né? Situações vão acontecendo e vão minando a nossa fé, vão roubando a nossa fé, a gente vendo situações que não se resolvem, problemas que vão se estendendo, e a gente fala, puxa, estou orando, e nada acontece, o milagre não acontece, essa porta não abre, essa situação não muda, essa cura não vem. Continua, irmão, continua perseverando, continua crendo, continua colocando os seus olhos no Senhor, porque o milagre virá em nome de Jesus. O Senhor estando conosco, a gente está seguro, a gente está tranquilo. Sozinho, por nossa conta,
não dá certo. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui os irmãos a terem, além dessa alegria constante, um relacionamento íntimo com o Senhor. E essa alegria ela tem que ser produzida através da presença do Espírito Santo no nosso coração. Então, não importa o tamanho dessa luta que a gente está vivendo. A gente tem um exemplo muito interessante que a gente vê na Bíblia, e que é a questão do vinho, né? O vinho ele simboliza, em alguns momentos aqui, a Bíblia utiliza ele como símbolo de alegria. E a gente vê como o vinho é feito, né? Quando a uva ela é espremida e aí sai ali o suco e depois vai acontecer o processo. Quando você está sendo espremido, vai sair o melhor vinho da sua vida, um vinho novo vai sair da sua vida em nome de Jesus. A gente é espremido muitas vezes pelas lutas, pelas dificuldades, e a gente acha que vai ser esmagado, que a gente não vai conseguir se levantar mais. Mas isso não é verdade. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, quando a gente é espremido, sai um vinho novo da nossa vida, um vinho de alegria, uma nova unção. É o mesmo processo da azeitona, quando a azeitona é espremida, sai o azeite, né? Então vai sair unção também na sua vida, da minha vida, alegria. Se a luta está grande, se a luta está intensa, não se incomoda com isso. Continua firme no Senhor, que o Senhor vai trazer vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E é nisso que eu queria focar nessa noite aqui, que o apóstolo Paulo ele nos ensina que em nenhum momento, né, da carta ele diz que alegre-se quando a sua luta passar, alegre-se quando o seu problema for resolvido, alegre-se quando estiver tudo bem, alegre-se quando aquilo que você tem orado, tem buscado acontecer. Só depois. Ele não fala isso em nenhum momento. No meio dessas lutas, de tudo isso que vocês estão vivendo, desses desentendimentos entre os irmãos, nas minhas prisões, na doença do irmão, em tudo isso, alegrem-se. Então isso a gente entende que é para que a gente pratique na nossa vida também. Na luta que você está enfrentando, alegre-se. Não porque você tem uma luta, mas porque você tem um Deus que é maior do que essa luta. Em tudo isso que a gente está enfrentando, a gente tem que ter a alegria de que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos. E essa luta, ela não é maior do que o nosso Deus. Alegrar depois que ela for resolvida é fácil, né? Alegrar durante o processo é mais difícil. Mas é nesse lugar que a gente chama a atenção do Senhor para nós. Porque o nosso coração, estando conectado com Ele durante o nosso momento de luta, de dor, de aflição, a gente tem a presença do Senhor na nossa vida de uma forma espetacular, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo está ensinando isso para esses irmãos, que não é a luta, o problema, passando, ele sendo solto das suas prisões, que eles devem se alegrar. Não, alegrem-se no enfrentamento, alegrem-se no processo, alegrem-se no caminho, porque a alegria não deve estar baseada na vitória somente. A alegria ela tem que estar baseada na presença do Senhor na nossa vida. A gente tem que estar alegre simplesmente porque a gente tem o Senhor, não porque Ele vai nos dar alguma coisa. Ele já nos deu a salvação, e isso é tudo, e isso basta. Agora, o que a gente está enfrentando aqui são coisas do dia a dia, são coisas da vida. E de bônus ele ainda diz que Ele está com a gente e que Ele vai nos abençoar. Então, a nossa alegria ela tem que ser pela presença do Senhor na nossa vida e não pela vitória que Ele vai nos dar. Porque o propósito é maior sobre a nossa... O propósito é maior... Porque o propósito é maior, não é sobre a nossa luta, é sobre a presença de Jesus na nossa vida, é sobre a nossa salvação, é sobre as vidas que nós podemos ganhar durante o processo, durante a luta, porque, principalmente, sobre o quanto nós podemos conhecer mais a Cristo nessas aflições e sermos conhecidos por Ele. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom ter sido afligido para aprender, para conhecer a Tua lei. A aflição, ela nos aproxima de Deus, não aproxima? Quando a gente está aflito, quando a gente está com luta, quando a gente está com dificuldade, né, pelo menos, né, deveria ser assim, a gente tem que se aproximar mais de Deus, e quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai buscando mais a Ele, a gente vai tendo mais experiência com Ele. Então a Bíblia está dizendo isso. O salmista reconhecendo, foi bom eu ter passado por essa luta, porque essa luta me fez te conhecer mais, essa luta me fez aprender a tua lei. Deuteronômio 8:2 diz assim: te levei ao deserto para saber o que estava no teu coração, para te conhecer. Deus falando. Às vezes Deus permite algumas lutas, algumas aflições, algumas situações da nossa vida, para saber o que está no nosso coração,
para saber se realmente Ele pode contar com a gente, para saber se realmente o nosso coração está firme nele, para saber se realmente a gente é aquilo que a gente de repente está cantando, que a gente está falando, se quando espreme a uva ali vai sair um vinho ou vai sair alguma outra coisa. Então, o Senhor, Ele permite situações na nossa vida para que a gente o conheça mais e para que Ele conheça o nosso coração. E aí, o versículo 6 do capítulo 1, ele fala algo muito interessante também. Ele diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Então, independente do momento, a coisa ainda não aconteceu, o milagre ainda não veio, a situação não se desenvolveu, firma-se nesse versículo aqui. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e vai completá-la até o dia em que Cristo voltar. É vitória ou não é vitória? É vitória, não é vitória? Então tenha certeza de que o Senhor vai te dar a vitória. Ele vai completar. Você não está conseguindo ver a obra concluída, mas fique em paz. Toma posse desse versículo. O Senhor vai completar a sua obra na sua vida em nome de Jesus. E olha o capítulo 2, a partir do versículo 1, falando sobre a questão de ter a presença do Senhor na nossa vida e ser parecido com Ele. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos aqui, aconselhando como eles deveriam se comportar ali, né, nas suas atitudes diárias, como igreja, como irmãos. E ele está falando que nós temos que ser parecidos com Cristo, nós temos que imitar Cristo. Ele é a nossa referência, Ele é aquele que deve nos inspirar e a quem a gente deve imitar. E é o que ele está falando aqui. Usando o exemplo de como Cristo, o que Cristo fez, como Cristo se comportou, ele fala, olha para Cristo. Olha como ele fez, olha como ele se comportou. É assim que a gente tem que se comportar, é assim que a gente tem que agir também. Versículo 17, versículo 18 do capítulo 2, fala assim: contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Mais uma vez ele fala, a gente leu aqui a palavra alegria, alegre-se várias vezes só nesses 2 versículos, né? Ele falando aqui para os irmãos, ele está dizendo, não importa o que me aconteça, por amor de Cristo, eu vou me alegrar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, não tem problema, eu vou morrer alegre, mas eu me alegrarei, e vocês deveriam fazer o mesmo, alegrem-se. Ele está falando isso aqui nesses versículos que a gente leu. Eu me alegro em qualquer situação que eu estou vivendo, ele diz. E ele fala, eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Não sei qual é a situação que vocês estão vivendo, é o que entristeceu vocês, mas alegrem-se. E ele está reforçando essa mensagem, para que a gente aprenda também com isso. Essa carta foi para eles, mas hoje a gente pode usar para nós. Não deixe as lutas e as aflições roubarem a paz e a alegria de vocês. O nosso Deus é maior, o nosso nome está escrito no céu. E essa é a nossa maior alegria, glória a Deus. As aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória futura que há de ser revelada. Romanos 8, 18. E o capítulo 3, agora, para a gente já ir caminhando para o final, para mim é o ponto alto dessa carta, né? Para mim é onde estão relacionados os maiores ensinamentos de o porquê nós devemos nos alegrar em Cristo. E ele já começa no versículo 1 dizendo assim, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas e o faço para protegê-los.
E aí, nos próximos versículos, ele vai dando um relato ali de quem ele era, né? Suas qualificações, o seu currículo, a sua linhagem, a sua ascendência. Ele vai dando motivos ali de quem ele era, né? Relatando para eles, dizendo para eles: eu tinha todos os motivos para eu me alegrar por causa disso tudo que eu sou, que eu era, na verdade. E ele está usando esses exemplos. Se você ler ali, ele vai falar da linhagem dele e tudo mais. Mas aí, a partir do versículo 7, aqui é o ponto alto aqui dessa carta, ele diz assim: eu pensava que essas coisas eram mais valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então esse deveria ser o resumo de qualquer cristão que se converte. Até aqui, eu achava tudo isso que eu tinha importante, eu achava todos esses valores que o mundo prega importantes. Tudo isso aqui, a minha qualificação, o meu dinheiro, as minhas conquistas, as minhas medalhas, tudo isso que é importante, ele achava importante. Mas a partir de Cristo, eu reputo tudo isso por lixo. Importante é Cristo, importante é a salvação, importante é ir morar no céu, importante é o milagre da ressurreição, importante é agradar ao meu Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para eles. Se vocês não têm nem mais nenhum motivo para se alegra com isso. Vocês vão para o céu e nada mais importa. Vocês são do Senhor. Não importa as aflições, não importa as lutas, as dificuldades. A nossa certeza é que nós somos cidadãos do céu. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando ensinar para eles aqui nesse texto. Versículo 9, ele diz assim: o que me importa é ser achado nele, é ser encontrado nele. Não é o que eu conquistei, não são os meus títulos, mas sim aquilo que me faz ser parte do corpo de Cristo. Quando eu olho para você, eu vejo você fazendo parte do corpo de Cristo, é isso que importa. Eu não tenho que olhar para você e você não tem que olhar para mim e ver qualquer outra coisa. A gente tem que ver Cristo em nós. Nós temos que ser parecidos com Ele, nós temos que viver como Ele viveu. É isso que Ele está ensinando para essa igreja, para esse povo e para nós nessa noite. A gente está partindo esse pão aqui, o pão é a palavra, é isso que a gente está comendo hoje na presença e na mesa do Senhor, e essa palavra é para nós. O Senhor está dizendo para nós que tudo que o mundo prega, né, todos os valores mundanos, não se comparam àquilo que Ele já nos deu, que é a sua presença, que é a sua salvação, que é o milagre da vida eterna, que é a nossa esperança de estar com Ele na glória. E é por isso que a gente tem que se alegrar. Então eu estou enfrentando as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas crises, alegre no Senhor, porque o prêmio mais importante eu já conquistei antes da luta, que foi a salvação. É um prêmio que foi a graça, o favor imerecido de Deus, que eu recebi sem nenhum mérito, sem nenhum esforço, sem nenhuma iniciativa minha, simplesmente aceitando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E é sobre esse prêmio que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele está dizendo o quanto é importante a gente estar em Cristo e a gente ter esse reconhecimento. E aí ele diz, se Cristo é tudo isso, versículo 10, quero conhecê-lo, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. E quem está dizendo isso é um homem que está preso, o apóstolo Paulo, com todos os seus sofrimentos que a gente conhece, que a gente já ouviu em tantos relatos aqui, tantas prisões, tantos naufrágios, tantas vezes chicoteado, e ele está dizendo, nada disso me abala, eu quero conhecer mais a Cristo. E aí ele diz aqui no versículo 13, eu estou nesse caminho, mas ainda, versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Isso tudo que a gente leu, ele ainda não chegou nesse nível. Ele está dizendo que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou.
Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui no versículo 13, eu ainda não conquistei tudo isso, irmãos, mas eu estou focado nisso, eu me concentro nisso, é para isso que eu vivo, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo, é nesse lugar que eu quero chegar, para conquistar no final o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esse é o objetivo que nós temos que ter na nossa vida. E ele fala algo muito importante aqui, deixando as coisas do passado para trás. Eu não olho mais para aquilo que aconteceu na minha vida lá no passado. Isso é algo que acontece muito recorrente na nossa vida. Às vezes a gente tem situações do passado, coisas que aconteceram, que ficam nos puxando para trás, que ficam nos aprisionando, que ficam toda hora fazendo a gente lembrar de quem a gente era, de onde a gente saiu, o que a gente viveu. E o apóstolo Paulo está nos ensinando, deixa o passado para trás. Tudo isso que aconteceu, esquece, o Senhor já lançou no mar do esquecimento, Ele já te perdoou, Ele já te libertou, Ele já te salvou. Agora a nossa corrida é para frente, é olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. O nosso prêmio está lá na frente, não é lá atrás. Você pode observar que o carro ele tem um retrovisor pequenininho, o para-brisa grandão. O retrovisor é para você olhar, só para se orientar. O para-brisa é para você ver todo o horizonte. Então o alvo está lá na frente, não olha para trás, não se prende no passado, não importa as coisas que aconteceram, o Senhor já te deu uma vida nova, Ele já te restaurou, Ele já te curou, Ele já te libertou, você está em outro lugar, na presença do Senhor. Então, não deixa o passado te escravizar, não deixa o passado te enganar, não deixa o passado te puxar para trás, mas antes, puxa para frente, vai rumando, crendo que o Senhor tem algo especial para você, como Ele diz que tem, porque a palavra de Deus é verdadeira. Versículo 20... do versículo 3, diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania vem do céu. Nós somos forasteiros, aqui outro versículo diz, a gente está aqui de passagem. Então, não deixe o seu coração ficar muito apegado nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, porque a nossa referência é essa. A nossa cidadania é do céu. Nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós iremos para lá. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para eles. Irmãos, vocês estão tristes pelas coisas que estão acontecendo aí no meio de vocês, com essas situações aí que a gente falou sobre os episódios, não fica triste por causa disso. De repente Deus fala para você hoje, você está triste por causa dessa situação que você está enfrentando, dessa luta, desse problema, e a gente fica, porque a gente é humano, a gente tem faz parte de nós ficar triste, mas aí a gente tem que olhar para a palavra de Deus e pensar e receber, colocar essa palavra no nosso coração. Isso vai passar, em nome de Jesus, porque eu sou um cidadão do céu, porque eu vou para o céu, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que Satanás tentar me acusar, não importa o que Satanás tentar me enganar, tentar mentir para mim e tentar dizer que essa situação não tem jeito, não vai se resolver. Olha, pode até não se resolver, mas eu tenho uma certeza, eu vou para o céu. Eu vou para o céu e eu estou indo para lá. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles. E ele diz aqui, no capítulo 4 ainda, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês.
Glória a Deus, aleluia, né? Essa é a palavra do Senhor que pode confortar, consolar os nossos corações. Aleluia. O Deus de paz estará conosco. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. A palavra de Deus está dizendo. A nossa principal característica, né, principalmente nesse mundo moderno, é a ansiedade, né? A gente anda numa velocidade incrível, imensa, é tudo... E essa ansiedade toma conta da gente, toma conta do nosso coração, e quando a gente vê, a gente já está contagiando a nossa família com essa ansiedade também, já está passando para quem está perto da gente, e aí a gente volta para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo, não andem ansiosos. Antes, quando você estiver ansioso, o que ele falou? Vai orar, orem. Quando você estiver ansioso, orem. Antes, façam conhecidas as vossas situações diante de Deus. É isso. Não, a outra versão diz, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo lançai diante do Senhor as vossas ansiedades. Então, aquilo que aflige o seu coração, que você não pode resolver, que eu não posso resolver, cara, é no joelho, é na oração, é na presença de Deus. É só nesse lugar. É nesse lugar que o Senhor se manifesta, é nesse lugar que o Senhor se revela, e é nesse lugar que os nossos milagres acontecem, é na presença de Deus, é orando, é buscando ao Senhor. Não para nós que somos cristãos, que levamos Deus a sério, que cremos na palavra de Deus, não tem outro caminho, não tem outra esperança. A nossa esperança é o Senhor. Os nossos milagres vêm do Senhor. As nossas bênçãos vêm de Deus. Não é o favor de um, de outro, não é a ajuda daqui ou dali. É do Senhor. É dele que vem o milagre, é dele que vem a bênção, é dele que vem a porta aberta, é dele que vem a cura, é dele que vem a restauração do lar, é dele que vem a conversão do ente querido, é dele, é nele. Por isso a gente tem que orar. E ele está falando claramente aqui, como um pai fala para um filho, não fica ansioso. Antes, quando você estiver ansioso, vai na presença do Pai, porque o Pai está pronto para te ajudar. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos dele não estão tapados. Ele continua ouvindo, ele continua agindo e ele continua sendo poderoso. Lucas 1:37. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não há. Todas as coisas são possíveis para o Senhor, em nome de Jesus. Então confia no Senhor. E diante dessa confiança e desse testemunho, o apóstolo Paulo vai finalizando o livro aqui, capítulo 4, versículo 12, e ele diz assim, sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente muitas vezes ouve esse versículo de forma errada ou entende de forma errada, achando que a gente é o super-homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eu posso suportar todas as coisas. Eu posso suportar todas as lutas. Eu posso suportar aquilo que vier sobre a minha vida. Eu posso suportar essa aflição, essa dificuldade. É o que ele estava dizendo com o testemunho dele. Irmãos, eu já passei muita coisa. Eu já vivi muita coisa que vocês não viveram. E ele está dizendo, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já passei prisão. E eu posso declarar, porque eu passei e fui aprovado. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero terminar, caminhar para o final. Versículo 19 diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então, se você tinha alguma dúvida do que Deus pode fazer e sobre se a sua necessidade pode ser suprida, o apóstolo Paulo está dizendo que esse mesmo Deus que cuida dele, que cuida de mim, que cuida de você, pode suprir todas as suas necessidades. Então, por isso, alegre-se, alegre-se. E para a gente finalizar, capítulo 1 Reis, capítulo 19, só para a gente terminar aqui,
Capítulo 19, 1 Reis, está falando sobre o profeta Elias, e falando sobre um momento difícil na vida do profeta Elias. O profeta Elias foi alguém que teve um momento onde ele ficou triste, onde ele ficou abatido, onde ele estava nessa situação, de repente, parecida emocionalmente com os irmãos da igreja de Filipos. E, por causa disso, ele tomou atitudes erradas. Né? Ele foi para o deserto, ele fugiu, depois do deserto ele foi para a caverna, e ele estava indo na direção que Deus não tinha mandado ele ir, porque ele estava deprimido, porque ele estava triste, porque ele estava abatido. E isso, às vezes, acontece com a gente. Né? Quando a gente está triste, abatido, deprimido, a gente toma atitudes que nos afastam do caminho e do propósito de Deus. E aí, no capítulo 19, versículo 15, o Senhor aparece para Elias e fala: então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Então ele aparece para Elias e ele fala: Elias, volta, esse não é o lugar que eu tenho para você. Você tem que voltar para o lugar onde eu quero que você esteja, e nesse lugar ainda tem muita coisa para você fazer. Você ainda tem 2 reis para ungir, e você tem ainda um profeta para levantar. E Deus hoje, de repente, está dizendo para algum de nós aqui, que não está no lugar onde Ele mandou que nós estivéssemos: volta, sai desse lugar onde você está, que Deus não te colocou aí, e Deus está falando com você. E Ele está dizendo para você: ainda tem muita coisa para você fazer onde eu quero que você esteja. Ainda tem autoridade para sair da sua vida, tem reis para você ungir, tem profeta para você levantar, tem unção que vai sair da sua vida. Então, volta desse lugar, sai desse lugar de depressão, desse lugar de tristeza, isso que tem abatido a sua vida, isso que tem te entristecido, que tem te feito sair do lugar que o Senhor quer que você esteja. De repente, você está nessa condição, e o Senhor está te dando essa orientação. Tem muita coisa que Ele quer fazer ainda através da sua vida e em você. Então, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você pode sair. Se de repente você chegou aqui triste, você pode sair alegre, você pode sair feliz. Não com o que eu falei, mas com o que a palavra do Senhor fala para nós. As promessas que o Senhor tem para nós, as promessas que são eternas e que se cumprem na nossa vida. Então, se de repente o seu coração entrou aqui triste, abatido, por causa das dificuldades do dia a dia, no Senhor você pode se alegrar. No Senhor você pode confiar, no Senhor você pode esperar até que o milagre aconteça, até que as bênçãos venham, até que a porta se abre. O que é que você precisa? Né? O que tem afligido o seu coração, roubado a sua paz? A gente acabou de ler lá no capítulo 4, no versículo 19, o meu Deus, o seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, esse é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. A gente tem um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. E qual é a nossa atitude? O que a gente precisa fazer? A gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa se aproximar cada dia mais do Senhor, para que a gente possa viver o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 3. Eu quero ser achado nele, e se eu estou nele, os milagres acontecem na minha vida, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Se de alguma forma o Senhor falou com você e você quiser apresentar a sua vida diante de Deus, se você quer receber a alegria do Senhor, que de repente, por algum motivo, está faltando na sua vida para enfrentar as lutas, as dificuldades, ou você não está no lugar onde você deveria estar e Deus falou com você: volta desse lugar, que tem outras coisas para você fazer. Queria pedir a você que se apresentasse diante de Deus, fique em pé no seu lugar. Eu já estou em pé aqui na frente, essa palavra primeiro falou comigo e eu já me coloquei diante de Deus, vou me colocar novamente para que a gente possa renovar as nossas vidas diante do Senhor, pedir ao Senhor que venha com um óleo de alegria sobre as nossas vidas, um óleo de unção nova. Eu confesso que eu estava orando ao Senhor ontem à noite, por volta de umas 8 horas, pedindo a Deus a direção sobre qual a palavra que eu iria falar. O Senhor já tinha colocado no meu coração esse tema, e quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu fiquei meio relutante, falando: Senhor, vou falar sobre alegria,
hoje, que era hoje, né, mas orando ontem. E por quê? Porque ontem eu estava vivendo um dia bem turbulento emocionalmente, eu estava bastante triste. E eu falei, Senhor, como eu vou falar sobre algo que eu não estou vivendo hoje? Falei, Senhor, se realmente essa palavra que o Senhor tem, anima o meu coração, renova a minha vida, me restaura, vem com a tua alegria sobre mim. E orando ali, o Senhor foi me renovando, foi me restaurando. E eu entendi que realmente era essa palavra, mas o mais legal foi que quando eu terminei a oração, né, já estava um tempo lá orando, peguei meu telefone, eu fui olhar, daquela conferida, né, chegou alguma coisa e tal. Aí um irmãozinho aqui da igreja, um adolescente, eu sou o tio dos adolescentes lá, eu nunca conversamos pelo WhatsApp, só trocamos algumas informações necessárias, mas nunca conversamos. E ontem ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, a paz, Paulo, queria te dizer que Deus te ama muito e que Ele tem algo muito grande na sua vida. Você é muito importante para Ele. Deus te abençoe, Paulo. Na hora da oração, na hora que eu estava orando, essa mensagem chegou, irmãos. Aí eu falei, Senhor, entendi. Isso encheu meu coração de alegria. E hoje eu pude estar aqui compartilhando isso com vocês. Então, irmãos, alegre-se no Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que ela é maravilhosa e ela transforma as nossas vidas. Ela nos renova, ela nos restaura. Ela nos dá um novo ânimo, uma nova esperança. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Muito obrigado pelas promessas do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós fomos ministrados pela Tua palavra, Senhor, que diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar na presença do Senhor nas nossas vidas, nos alegrar na salvação que o Senhor já nos deu, nos alegrar por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. E nós queremos nessa hora apresentar as nossas vidas diante de Ti, clamando para que o Senhor venha sobre nós com um óleo de alegria, com uma unção nova sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos renove, nos restaure. Deus, de repente temos andado tão aflitos por coisas do dia a dia, pelas lutas, pelos problemas, e a alegria tem ido embora, e a tristeza tem vindo sobre nós, mas nessa hora nós clamamos, vem sobre nós com a Tua alegria, com a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, com a Tua paz que transborda, que excede os nossos corações, Pai. Deus, não é uma alegria passageira, não é uma alegria vã, não é uma alegria que vai embora amanhã, mas é uma alegria que permanece, porque é a alegria do Senhor. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre as nossas vidas, enche-nos de Ti, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Vem sobre as nossas vidas e alegra os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Repete uma oração comigo, por favor. Diga, Senhor Jesus, nessa hora nós recebemos a Tua palavra e fomos cheios da Tua presença. Pedimos que a Tua alegria permaneça e transborde os nossos corações, para que outras vidas possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Queria pedir a todos que ficassem de pé. Eu queria fazer mais uma oração nessa hora. Guarde essa palavra no seu coração e permaneça firme, permaneça alegre em nome de Jesus. Todos de olhos fechados aí, cabeça baixa, eu queria fazer um convite
essa palavra, ela tem valor, ela tem eficácia nas nossas vidas, que já entregamos o nosso coração para Jesus, mas se de repente você que está aqui entre nós ainda não entregou o seu coração para Jesus, ou está afastado do Evangelho, e nessa hora você quer voltar para o Senhor, ou você quer entregar o seu coração para Jesus, eu queria fazer uma oração, eu vou pedir a você que repita essa oração, depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fala: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu quero entregar o meu coração a Ti. Em nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus, receba a minha vida. Amém.